A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto no lar. Fique aqui comigo que convicto sou de que Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Neste momento oportuno, viemos aqui para trazer uma palavra de Deus ao coração de muita gente que neste momento tem clamado, tem orado e tem pedido a Deus uma palavra. Se você está aqui comigo agora, tenha certeza e fé que é porque Deus preparou este lugar, este trabalho e esta hora para falar com você. Quero te convidar a, sem perca de tempo, abrirmos a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículos 39 e 40. Abra comigo. Marcos 4, 39 e 40 diz assim: Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento aquietou-se e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu queria, com a igreja, com o amigo, com você que me ouve nesta hora, refletir sobre o versículo 40 que diz: E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Esta é a palavra que Deus tem para nós agora. E Ele te pergunta no início desse vídeo: aonde está a nossa fé? A fé vai muito mais além do que tudo aquilo que conseguimos com a mente raciocinar, decifrar ou mencionar. A fé é aquilo que se usa quando todas as demais ferramentas já são indisponíveis. A fé existe pelo menos 3 tipos de fé que nós podemos encontrar na Bíblia e nos dias atuais. O primeiro tipo de fé é a fé natural. Todos nós nascemos com a capacidade dada por Deus de crer em algo, de acreditar em algo e por esse algo lutar, batalhar, insistir e não parar até a gente conseguir. Para se almejar uma posição, para se almejar um sonho realizado, para se almejar qualquer coisa, precisamos primeiro ter fé e acreditar que somos capazes de conseguir realizar isto. Isto é a fé natural que todos têm. Essa fé é aberta a todos. O segundo tipo de fé que existe hoje e também está escrito na Bíblia Sagrada é a fé salvífica, ou a fé que produz salvação. Esta é a fé que está escrito em Efésios 2:8, que diz: Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E o terceiro tipo de fé é a fé carismática. Esta é a fé que não é uma fé comum, mas é a fé sobrenatural. E esta fé nem todos a possuem. Esta fé, apenas grupos seletos e pequenos a dispõem e a possuem esta fé. Mas não que Deus faça acepção, não que Deus fique escolhendo quem é bonito, quem tem ou quem não tem, não. Mas é porque são poucas pessoas que têm coragem de buscar a fé. A fé verdadeira. A fé carismática que eu falei aqui é um dom, é um talento, é um carisma do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, e o próprio Jesus disse quando esteve aqui na terra, sobre esse tipo de fé. Ele vai dizer o seguinte em Lucas e em Mateus, que se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te daqui ao mar, e ele terá que erguer-se e ir até o mar. Isso é o dom da fé. Todavia, se a gente conseguir entender a literalidade e o que significa de verdade fé e grão de mostarda, entenderíamos que não fala de tamanho, não. Erroneamente, às vezes a gente ensina, e eu também já falei sobre isso, que
A questão que o grão de mostarda ser uma das menores hortaliças, isso diz que se a nossa fé, mesmo sendo pequena, tem poder para remover montanhas, mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, se você tiver fé semelhante, não está dizendo do tamanho, semelhança ali fala de função, funcionalidade. Quando a Bíblia diz assim, se você tiver fé como ou semelhante a um grão de mostarda, me diga, se você tiver um grão de mostarda e permanecer com ele na sua mão ou em um pote em sua casa, ele passa anos e anos e permanece do mesmo tamanho. Mas todavia, se você pegar esse grão de mostarda, pequenininho como é que ele é, e colocar no chão, semear, adubar e regar, ele vai crescer e se tornará uma planta a maior das hortaliças e de tal forma que as aves do céu farão ninho sobre seus galhos. É isso que Deus está dizendo. A nossa fé é uma semente que precisa ser plantada. Eu venho nesta oportunidade dizer, Deus está contando com a tua fé. Está na hora de tirarmos essa semente preciosa, poderosa e extraordinária que o Espírito Santo deu para a igreja e começarmos a plantar com mais ousadia. O inimigo tem tentado nos dias atuais roubar a fé, a semente que o Espírito Santo nos deu, nos causando medo, nos causando pavor, nos causando insegurança de tal maneira que tem causado uma devastação, um amedrontamento nos dias atuais. As sementes que já deveriam estar germinando e produzindo sementes, elas estão guardadas, porque alguém olhou e disse assim, essa semente é muito pequena, porque alguém apontou o dedo e disse assim, essa semente é muito pequena para o tamanho do sonho que você quer realizar. Eu venho nesta oportunidade dizer o seguinte, Deus te convida e te pergunta, onde está a tua semente? Onde está a tua fé? Não tendes fé? É hora de lançar a tua fé. É hora de plantar a tua semente. É hora de semear aquilo que Deus te deu. Mais uma vez eu volto a dizer, é tempo de tirarmos as nossas sementes do pote. É tempo de tirarmos as nossas sementes do armário e colocarmos em ação, porque Deus está nos vocacionando agora mais do que nunca. Se pararmos para olhar o cenário atual, eu posso no meu coração e na minha mente imaginar Deus olhando para a terra e esperando uma reação nossa, esperando e cobrando, cadê o meu povo? Cadê a minha igreja? Cadê aqueles que falam de fé, de ousadia, de autoridade? Cadê aqueles que falam que tem a capacidade de mudar as coisas? Então Deus está esperando, lança a fé. E a fé você pode dizer, mas o que é a minha fé? Como eu posso utilizar? Como eu posso pôr em prática? Às vezes a fé está em uma pequena atitude. Às vezes a fé está em uma pequena palavra. Às vezes a fé está simplesmente na capacidade de fazer coisas pequenas, mas o que não podemos é ficar parados. Entenda nesta hora, a fé é o que Deus está querendo despertar na nossa geração, nos dias atuais. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, logo em Gênesis, vejo quando Deus chama um homem por nome de Abraão. E aquele homem ousou ter fé, acreditando na voz de um Deus que até então ele não conhecia muito bem. E quando ele ousa ter fé, Deus lhe faz uma promessa e diz, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, da tua parentela, e eu te farei alguém grande, te farei alguém extraordinariamente próspero. E ele acreditou nessa promessa e começou a caminhar com Deus. Só que quando ele começa a caminhar com Deus, mais posteriormente na frente, Deus lhe faz uma segunda promessa e diz, ei Abraão, de ti, através da tua semente, eu farei grandes nações. Do teu ventre e da tua semente sairão reis para todos os tempos. E Abraão, mais uma vez, acredita na promessa e segue firme em busca da promessa. Tinha dias que Abraão acordava e cada dia que acordava, ele enxergava mais essa promessa. Cada dia que ele caminhava, ele arrumava forças para alcançar aquela promessa que Deus colocou no seu coração. Eu começo a imaginar o dia a dia de Abraão. Ele trabalhava cuidando do seu rebanho, lembrando da promessa que Deus havia lhe feito. Eu começo a imaginar Abraão sentando com todos os seus funcionários e familiares, com um sorriso no rosto, contando a eles sobre as promessas que Deus colocou no seu coração e a prometeu.
Eu começo a imaginar todas as vezes que antes de dormir, ele dobrava o joelho e dizia: Deus, obrigado pela promessa que me fizestes. Então, no capítulo 15 de Gênesis, nós vemos um novo Abraão. Só que não um Abraão mais sorridente, não um Abraão mais feliz como antes. Vimos um Abraão triste, acabrunhado. Vimos um Abraão passando pela pior fase, digamos, da sua vida. Que fase é essa, meu amado? É a fase onde Abraão decidiu não ir mais em busca da promessa. Onde ele viu que quanto mais ele caminhava, mais distante ficava essa promessa. Que por mais tempo que ele trabalhasse, investisse, gastasse treinando, arquitetando, planejando e lutando por aquilo que Deus prometeu, ele começou a entender que cada vez que ele se esforçava, mais distante ficava. Então ele começa a ver que talvez esta promessa que Deus prometeu não viesse de fato a acontecer. Ele começa a pensar no seu coração, talvez ele ouviu o que Deus não falou. Ele começa a imaginar consigo e talvez lá no seu fundo dizer: eu acho que Deus se esqueceu da promessa que fez. E todos nós somos sabedores que entre a promessa e a realização da promessa há um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo eu pergunto: quem nunca questionou? Quem nunca duvidou? Quem nunca passou pela fase de questionar se realmente a promessa foi feita por Deus? E Abraão começa a entristecer-se porque ele viu ao seu redor todos os fatores indo contra aquilo que Deus tinha falado. É aqui onde eu começo a dizer, primeiro, quem disse que Deus precisa de situação favorável para fazer aquilo que ele disse que ia fazer? Segundo, quem disse que Deus precisa do teu esforço e das tuas qualidades para conquistar e te entregar na tua mão aquilo que Ele disse que entregaria? Terceiro, aquilo que será gerado por ti não será simplesmente porque você pode, mas porque quem prometeu pode fazer acontecer. Só que Abraão, neste momento, ele não entendia isso. Ele entendia que Deus tinha prometido porque ele era capaz. E não foi isso que Deus disse. Deus disse assim: eu te darei. Deus não disse que ele teria capacidade para gerar. Deus disse que faria ele criar capacidade para gerar. E naquele momento Abraão pega e começa a viver, como eu disse, as piores fases da sua vida, que é isolamento. E viver um período de depressão espiritual, perdendo a fé. Ele entra para dentro da sua tenda e a história vai dizer que ninguém mais quer falar, ele não quer mais falar com ninguém. Todas as vezes que chegava o horário de almoço, a sua esposa chamava ele para almoçar e ele não queria almoçar. Os funcionários vinham para ele prestar relatório do seu trabalho e ele não queria ouvir. Ele se isolou e disse assim: olha, eu não quero receber mais ninguém aqui na minha tenda. E o tempo vai passando e a sua esposa vê que a situação é séria e tenta tirar ele daquele isolamento, e tenta tirar ele daquela prisão. E tenta tirar ele daquela tristeza, e quanto mais tentava, mais Abraão se isolava. Chegou ao ponto que passou-se pelo menos 7 dias e eis Abraão dentro da tenda. Não saía para comer, não saía para beber, não saía para fazer nada. Abraão decidiu desistir, perdendo a fé naquilo que Deus havia prometido. Aí eu pergunto, quem nunca passou por isso? Quem nunca chegou a essa situação? Eu sei que tem pessoas que neste momento estão me assistindo, estão vivendo este período, exatamente este período. O período que ouviu a promessa, o período que acreditou na promessa, o período que largou mão de tudo pela promessa, o período que começou a caminhar atrás da promessa, mas chegou um tempo na sua vida onde ele começou a enxergar que não vai acontecer. Não pelo menos da sua forma que você acredita. E quando nós, seres humanos, começamos a entender que não é do nosso jeito, nós começamos a nos entristecer. Talvez você esteja hoje preso dentro de si mesmo, sem entender como Deus vai fazer aquilo que Deus te prometeu, sem entender como Deus vai abrir a porta que você tanto precisa, sem entender como este mal sairá de dentro, de perto, de tudo aquilo que você ama, sendo que você não tem capacidade, meios possíveis para fazer isso acontecer. É aqui onde chego, onde eu quero dizer: ei, simplesmente tenha fé, simplesmente ouse acreditar na palavra que foi dada. Você não precisa ter capacidade, qualidade ou nada, você só precisa acreditar e ponto final.
É só isso que Deus requer de você neste momento. Talvez você esteja se isolando como Abraão se isolou. Talvez você esteja duvidando como Abraão duvidou. Mas o mesmo Deus que desceu para falar com Abraão, Deus está descendo para falar com você hoje, dizendo: ei, volte a acreditar, volte a ter fé, porque para fazer o que eu disse que ia fazer, primeiro eu preciso contar com a tua fé. Ei, quem disse que os teus dias acabarão do jeito que está? Quem disse que a história termina assim? Quem disse que as coisas não terão novo rumo? E quem disse que o sorriso que Deus prometeu não vai acontecer? Deus está dizendo: vai acontecer sim, porque quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está falando com pessoas aqui que estavam pensando em parar. Deus está falando com pessoas que estavam pensando neste período em abrir mão de tudo, em desistir de tudo, em se isolar, em largar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas Deus está dizendo: hoje não. Eu coloco um ponto final na tristeza, um ponto final na angústia, um ponto final nessa amargura dentro do teu coração. Entro na tua tenda hoje, como entrei para falar com Abraão, e digo: ei, é tempo de sair para fora da tenda, porque quem está dentro da tenda tem a visão limitada, mas para quem está fora da tenda, começa a ver o céu de uma forma maior e mais extraordinária. Entenda o que Deus está falando neste momento. Eu quero que você volte a usar a fé que Deus te deu. Quando ninguém conseguia tirar Abraão de dentro da tenda, lá no versículo 15, no capítulo 15 vai dizer: e Deus foi até a tenda de Abraão e disse: ei, sai para fora. Deus está falando contigo hoje: sai dentro dessa tenda da tristeza. Sai dessa tenda da amargura, dessa dificuldade, veja além da tenda, abre os teus olhos, sai para fora. E a história vai dizer que quando ele sai para fora, Deus disse assim: agora não olha para baixo não, olha para cima. E quando ele olha para cima, Deus disse assim: ei, conta as estrelas do céu. E ele olha e começa a contar, diz assim: conta as estrelas do céu. E quando ele começa a contar e vê que não consegue, Deus diz assim: assim será a tua descendência. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Tudo que eu já te prometi até agora, tudo que eu já falei até agora é muito maior do que sua mente e a sua circunstância pode mostrar. Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com uma geração inteira através desse vídeo, dizendo: aquilo que Deus prometeu é bem maior, mas você só conseguirá enxergar quando você sair dentro da tenda e colocar a tua fé em ação. Para a gente concluirmos, eu queria dizer o seguinte: lembra da passagem que eu li em Marcos? Quando os discípulos começam a caminhar e andar e navegar com o Senhor dentro do barco e a tempestade vem? Lembra? Aqueles discípulos, eles já tinham visto Jesus multiplicar pão. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus curar enfermos. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus curar leproso. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus mandar a filha de Jairo ressuscitar. Aqueles discípulos já tinham visto coisas extraordinárias, mas naquele momento da tempestade, Jesus pergunta: não tendes fé? E isto me chama a atenção, porque como alguém que já viu grandes coisas, neste momento se recusa a ter fé? Me responde, como você que já viveu experiências com Deus, já tem uma caminhada com Deus, já tem uma história com Deus e neste momento se recusa a acreditar que Deus é contigo? Deus está me trazendo aqui para abrir de certa forma os teus olhos e puxar a tua orelha. Ei, é Deus que está contigo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Não tem tempestade que mate, não tem deserto que esconda, não tem ninguém que toque naquilo que Deus separou para acontecer. Então fica tranquilo, porque se tu usares a fé que Deus te deu, não tem nada que impeça das promessas se realizarem. Só que o meu puxão de orelha final é: onde está a tua fé? Então, quer agradar a Deus? Passe a ter mais fé. A tempestade tem esse poder, primeiro, de nos fazer esquecer quem somos. Segundo, de nos fazer esquecer quem nos chamou. E terceiro, nos fazer esquecer das promessas que Deus nos prometeu. Então o que Deus está dizendo aqui é: quem te chamou foi eu, Jesus Cristo. Você é um servo, um discípulo de Deus, de Jesus. E terceiro, a promessa
vai se realizar. Para a gente encerrar, deixa eu só contar um testemunho rápido. Uma certa feita, um alpinista saiu para escalar uma grande montanha. E quando ele começa a escalar essa montanha, chega no topo dela. Passou-se um dia lá em cima, ele conseguiu registrar as imagens, tudo que ele queria fazer. Com um sorriso no rosto e com um desejo no seu coração realizado, ele resolve descer a montanha. Só que quando ele começa a descer a montanha, aquelas montanhas que passavam mais de um dia para se escalar, quando chega na metade dessa montanha, o céu fecha, o céu escurece. E neste momento surge uma tempestade de neve, porque isto era em país europeu. Quando essa tempestade se instala de tal maneira, o que acontece? Ele começa a ficar preso em meio a essa descida. E ele começa a descer e descer, só que a noite chega. E quando essa noite chega, o frio é intenso. O frio é de tal maneira que chega a querer congelar ele. Chega a querer doer nos ossos dele. E ele começa a descer. Só que chega uma determinada situação onde ele não consegue mais descer. Cãibra nas pernas, os braços travou, o frio, temperatura abaixo de zero. Então, ele descendo a montanha ainda, a noite chega, tudo escuro, e ele faz uma oração. E ele diz: Senhor, manda um sinal, manda alguém me ajudar, não deixa que eu morra aqui. Eu realizei o meu sonho, fui lá em cima, eu queria simplesmente contar para todos. E Deus fala no ouvido dele e diz assim: corta a corda. E quando Deus disse ele corta a corda, ele começou a temer. Ele tinha a faca sobre a sua cintura, ele sabia que podia cortar a corda, mas ele tinha medo porque ele não sabia a altura que ele estava do chão. E ele ouvia aquela voz insistentemente, dizia corta a corda, e ele não cortou a corda. Amanhecendo o dia, acharam ele. Ele estava preso, pendurado, a pouco mais de 1 metro do chão, porque não teve fé para cortar a corda. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, corte a corda, ouse, tenha fé, você ainda vai viver o melhor de Deus na sua vida. O inimigo não tem o poder e não irá ter o poder de te matar, de te tocar, de destruir aquilo que Deus colocou para você. O melhor de Deus na tua vida ainda vai chegar. Se tu crê nisso, então toma posse, toma uma atitude de fé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço por esta palavra que neste momento chega a muitos lares. Eu te peço, vai aonde eu não posso ir e com esta palavra incentiva a ter fé. Faz essa fé crescer como uma chama no coração destas pessoas e que elas comecem a viver experiências sobrenaturais em nome de Jesus. Fica com Deus e a paz do Senhor. Amém.